Fala, meus amigos. Bom dia, boa noite, boa tarde. Marco Mateus na área. E nesse vídeo aqui, vamos falar de 5 características que o seu filme precisa ter para ser distribuído no mercado de streaming, tá? Muitas pessoas acreditam nessa bobagem. Eu vou te falar numa grande bobagem, que é, para eu conseguir lançar um filme no mercado, eu tenho que ter contatinho na área. E isso é uma extrema bobagem. Sabe por quê? Porque o mundo, as pessoas querem ganhar dinheiro. Se você oferecer para a distribuidora a possibilidade dela ganhar dinheiro, se você oferecer um produto que o streaming acredite que vai ganhar dinheiro, então eles vão assinar com você. Então esqueça essa bobagem, eu tenho um contatinho. O mundo não é amador dessa maneira. O mundo não é amador dessa maneira. O que as distribuidoras, o que as plataformas de streaming querem é apenas dinheiro, certinho? Então, tudo que você precisa fazer é um produto que, ao menos, passe para as distribuidoras uma potencialidade de lucro. E aí você precisa entender o que é um filme com potencialidade de lucro. Em primeiro lugar, é um filme que seja atraente para o consumidor final. O consumidor final, ele não necessariamente vai pagar para ver o seu filme. O consumidor final, ele precisa basicamente se interessar, ele precisa olhar o seu filme, clicar no seu filme e assistir. É igual ao YouTube, ok? Você vê um thumbnail, você vê um tema, você se interessa, você clica, você assiste. O mercado de streaming é a mesma coisa. Então, o seu pensamento, o seu raciocínio é criar um filme que seja interessante quando o espectador tá ali passeando pelo streaming com o controle na mão. O que a plataforma do streaming quer? Ela quer que o espectador fique mais tempo assistindo o streaming. É igual ao YouTube. Porque quanto mais o espectador tá assistindo a plataforma, mais ele tá disposto a pagar para manter essa plataforma. Então esse é o primeiro fator, né? Você precisa despertar o interesse do espectador final. Você precisa fazer com que o espectador final clique no seu filme. Então, o primeiro fator é o que nós chamamos de gancho. O seu filme precisa atrair o clique das pessoas. Como que vai ser feito isso? Através da premissa certa, né? Do que é o seu filme? Será que o seu filme ele vai despertar a curiosidade da pessoa tá ali, ela tá com Star Wars, ela poderia assistir Star Wars, ela poderia assistir uma série, ela poderia assistir qualquer coisa, mas ela parou para ver o seu filme. Aqui que vem o primeiro grande ponto, tá? O seu filme precisa ser um gancho, tem um gancho. E você não pode cair na armadilha dessa ingenuidade que muito realizador independente tem, de, eu vou fazer um filme da minha mensagem, eu vou fazer um filme, vou me expressar artisticamente. Assim, eu não recomendo esse approach, sinceramente. Eu não recomendo esse approach. Se você deseja se expressar artisticamente, você pode fazer isso de uma maneira com menor risco, através de um curta. Pô, você quer se expressar artisticamente? Faça um curta, faça uma música, faça uma pintura. Por quê? Porque todos esses processos você consegue fazer assim com uma carga de energia baixa. Agora, se você vai ficar 1 ano num projeto, que é o tempo necessário de fazer um filme, você vai ficar 1 ano num projeto, 2 anos, eventualmente, né? Seu filme vai ficando mais sofisticado, 2 anos, 3 anos. Se você já vai investir bastante tempo, você tem que fazer com uma intenção de, pelo menos, a intenção de ter retorno financeiro, tá? É óbvio que eu não vou aqui dizer que é fácil e blá blá blá. Não, a gente sabe que fazer filme... Aliás, não só fazer filme, vamos ser sinceros, qualquer carreira artística, qualquer carreira que envolva criatividade, a chance de falhar é na maior parte dos casos, tá? Pra cada 10 bandas que tenta ter sucesso, 9 vai falhar, tá? Com cinema é a mesma coisa, com fazer videogame é a mesma coisa, a gente sabe disso, isso não é novidade pra ninguém. Vamos aqui jogar a real. Carreira criativa, carreira artística, ela tende a ser mais difícil do que outras carreiras. E eu acredito que parte dessa dificuldade se trata de uma imaturidade mercadológica dos realizadores, dos artistas e dos creators. Então, parte é porque são carreiras que são difíceis por si só, mas também tem essa questão de imaturidade de mercado, certinho? Então, o que as distribuidoras querem? Vamos voltar aqui pro foco do nosso vídeo, tá? Em primeiro lugar, o seu filme ele tem que ter o gancho, ele tem que ser um filme que atraia a curiosidade, que atrai o clique, e aí que vai entrar uma premissa vencedora. A gente tem muitos filmes que viralizam, né? Aquele filme lá, Centopeia Humana. A tal da Centopeia Humana. Um louco
decide costurar pessoas pelo sistema digestório, ou seja, ele costura a boca das pessoas no ânus de outra pessoa e ele faz essa cirurgia e ele cria centopeias humanas. Meu, esse é um filme que atinge o coração de um nicho, né? Que nicho é esse? É um nicho mais voltado para filme gore. Esse nicho existe, esse nicho é rentável e as pessoas param para ver esse filme. Param. E é isso que a gente tem que ter essa ideia de entender o nosso nicho. De absolutamente entender. Então, nós que somos realizadores, a gente não pode ficar com esse romantismo de tirar nossas histórias da nossa cabeça. Não, a gente tem que ter uma visão pragmática de mercado. Você não vai concorrer com... Sabe, você não vai tentar fazer o novo Star Wars, porque você não tem condição. A gente tem que pensar aqui em realizador independente. De fazer filme ao custo mais baixo possível, com o menor número de pessoas possível, o mais simples possível. Um filme que você consiga fazer sem edital. Um filme que você consiga fazer sem dinheiro. Um filme que você consiga fazer praticamente sozinho, essa é a verdade. É esse o pensamento, tá? O Centopeia Humana é um filme que tem 5 atores gravados em uma casa. Então o Centopeia Humana ele faz tudo certo. Poucos atores, um tema interessante, viável economicamente. Ou seja, esse é o tipo de filme que você tem que fazer. Você tem que fazer um filme que se você der errado, se seu filme não vender, você não vai ficar quebrado, entendeu? Você não vai ficar quebrado. Certinho? Beleza, vamos voltar aqui. O que as distribuidoras querem? A gente sabe que o primeiro passo é fazer um filme de alta premissa. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é... O seu filme ele tem que ser tecnicamente profissional. Ah, nossa, o Mr. Óbvio. Sim, o Mr. Óbvio ataca. O seu filme tem que ser profissional, tá? Estamos em 2024. Tu não pode me trazer um trabalho amador. A gente vive um mercado sofisticado. Acabou essa história de você fazer um filme meia boca e ainda conseguir alguma distribuição porque tinha poucas opções. A gente não tá mais nos anos 80. A gente já não tá mais nos anos 80. Então, essa história de fazer filme com... vou chamar os meus amigos pra atuar. Para com isso, para com isso, para com isso. Esquece. Filme amador, com filme amador, o máximo que você vai conseguir é festival universitário. É colocar o seu filme em festival universitário. Esquece essa história. Esquece. E agora vem aqui a maior copy do realizador independente que faz filme amador. Eu não tinha dinheiro. Eu vou falar uma coisa aqui pra você, tá? Não é que você não tinha dinheiro. Você não sabia fazer. Ponto. Sabe por quê? Porque é literalmente... E aqui eu tenho lugar de fala pra falar, ok? É literalmente possível você atingir todos os padrões de mercado exigidos pelas distribuidoras a custo zero. Ponto. Mas não precisa de câmera? Não. Mas e pra gravar o som profissional? Não, você não precisa. Você não precisa de equipamento profissional pra ter um som profissional. Nossa, você tá querendo me enganar? Como assim? Preciso de microfone? Não. O que você precisa é basicamente... O investimento que você precisa é baixíssimo. É baixíssimo pra ter som profissional. Vou dar só um exemplo aqui, tá? Como que você vai ter um som profissional a custo zero, próximo de zero, né? Eu falo custo zero, mas é sempre próximo de zero, tá? Como que você vai ter um som profissional a custo próximo de zero? Sem precisar gastar 10 mil reais com equipamento. Sem precisar contratar um profissional de áudio. Eu vou falar aqui só pra que você entenda. Você vai fazer Você vai gravar o som do seu filme em um estúdio, tá? Basicamente, você vai dublar o seu filme. É assim que eu fiz com todos os meus filmes. E todos os meus filmes eu consegui distribuição profissional, tá? Então, existem técnicas de metrônomo, de sincronia, que permite você ter um som perfeito. Vanderlust, Regipil, eu não gravei som no set, eu só gravei som no estúdio. Quantos dias você precisa de estúdio pra dublar o seu filme inteiro? Você só precisa de uma diária de estúdio, tá? Você consegue, assim, em 6 horinhas, 6 horinhas de trabalho, tu grava o teu filme inteiro. Por quê? Porque cinema tem pouco diálogo. Proporcionalmente tem pouco diálogo. Claro, se você gravar um filme, né, com linguagem de filme mesmo, né? Ou seja, com diálogos simples, né? Não fazer com diálogo de novela, né? Pelo amor de Deus, né? Enfim, por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas ficam com essa desculpa. Mas eu preciso de equipamentos caros, eu falo, não, você não precisa, você precisa de conhecimento. É isso que você precisa conhecer técnicas. O segundo passo que você precisa o seu filme tem que ser tecnicamente profissional, tá? Você não pode ficar com essa desculpa de que, ai meu Deus do céu, eu preciso de milhões pra fazer. Não, você precisa de conhecimento. Ponto. Você precisa de conhecimento. Então, para de terceirizar a sua incapacidade técnica no dinheiro. Para. Se você tá precisando de dinheiro pra fazer tecnicamente, é sinal que você não sabe como fazer. E aí você tá querendo contratar pessoas que saibam. Não adianta querer... O mundo tá cheio de cineastas que não são técnicos. Eu acho um absurdo. Eu sonho em fazer filme, mas você não entende o mínimo de luz, não entende o mínimo de som, não entende... E aí você não sonha em fazer filme, você sonha em ter as glórias do cinema.
Mas não é assim, você não tem que sonhar até as glórias do tempo. Você tem que sonhar em saber fazer um filme. Antes de querer glória, você precisa tecnicamente saber como é que faz. Quer ganhar dinheiro com videogame, com fazendo um game? Aprenda a programar, aprenda a pixel art, craft the art, aprenda a fazer. Primeiro você sonha em aprender a fazer, para depois você sonhar em ganhar dinheiro com a arte, tá? Beleza. Então o que as distribuidoras querem? Eu já falei, seu filme tem que ser atrativo, atrair clique. Seu filme tem que ser tecnicamente profissional, tá? Agora vamos pro terceiro valor. O que as distribuidoras querem? Terceiro valor é o seu filme tem que ter capacidade de retenção, ok? As pessoas que parar para ver o seu filme, elas têm que ver o seu filme até o final. E as distribuidoras, elas avaliam isso, tá? Elas avaliam isso. Se o seu filme não for capaz de manter, quando você vai mandar o seu filme para as distribuidoras avaliarem, elas vão sentar o cu na cadeira. Se passou 5 minutos, eles perderam o interesse no seu filme, já era, meu irmão. Já era. Eles não vão distribuir, eles não vão lançar, tá? Por quê? Porque o seu filme ele tem que ter a capacidade de reter as pessoas, tá? Como que é isso? Roteiro, mano. Roteiro. Não tem como fugir. Roteiro. Seu roteiro tem que ser... tem que ter o design, né? Tem que ter a capacidade de retenção, tá? Tem que ter isso. É isso que seu roteiro tem que ter. Capacidade de retenção. E aí não tem jeito, tá? São técnicas. O seu roteiro ele tem que ser progressivo, né? Ele tem que ter vários eventos progressivos, ele tem que ser uma sucessão de eventos progressivos, ou seja, são eventos que avançam a trama. O seu roteiro tem que ter os ganchos. Logo na primeira cena do seu filme já tem que ter o gancho pra manter o espectador interessado pra ver a próxima. A segunda cena tem que ter gancho pra manter o espectador pra querer ver a próxima cena e assim sucessivamente. E aqui não tem jeito, que é pura técnica, né? Tu tem que entender como fazer um roteiro de alta retenção, né? Não é função desse vídeo aqui eu te ensinar como você vai fazer um roteiro de alta retenção. Mas eu vou pelo menos te dar aqui um overview geral, tá? Roteiro de alta retenção é um roteiro formado por eventos progressivos. Eventos progressivos são eventos que progridem a trama. Eventos expositivos são eventos que não progridem a trama e que dão informação. Você, como roteirista, tem que saber a diferença entre um e outro, tá? Qual que é a diferença entre um e outro? A diferença é que que evento progressivo, ele avança a trama. Essa é a diferença, tá? O que tecnicamente isso significa? Pô, não dá pra eu explicar aqui nessa aula aqui, nesse vídeo. Pode ser que eu abra um outro vídeo pra falar sobre. Mas nesse vídeo aqui, é o que as distribuidoras querem, tá? Então eu já comentei 3 coisas. O filme tem que atrair clique. O filme tem que ser tecnicamente profissional. E seu filme tem que ter capacidade de retenção. Certinho? Como que você vai fazer um filme com capacidade de retenção? Roteiro com eventos progressivos. Seu filme tem que ser tecnicamente profissional. Aí não tem como, né? É som, imagem, que atenda os padrões de mercado. Eu tenho que ter milhões pra fazer. Não, você tem que ter conhecimento. Tu consegue fazer um filme profissional usando a webcam. E eu não tô falando isso pra vender o meu curso, não. Eu tô falando isso porque isso é real. Ponto. Tem um Friend, tá na Netflix e foi feito com webcam. Ponto. Tá na Netflix, eu não tô tirando essa informação do cu. Tá na Netflix. Filme feito com webcam. Você tem filme que rendeu 200 bilhões. Aliás, 200 bilhões não, 200 milhões de dólares feito com câmera amadora. Uma atividade paranormal, ponto. Ok? Então o que eu falo pra vocês não precisam de equipamento caro, vocês precisam ter conhecimento técnico. Quem tem conhecimento técnico faz filme profissional com câmera amadora. Ok? Seu filme tem que atrair o clique, é premissa, tá? É premissa. É a premissa certa, a premissa vencedora. Então, premissa vencedora. Tecnicamente profissional. Tem um roteiro que retenha o público. Qual que é o próximo valor? O seu filme, ele tem que contribuir com o branding da distribuidora, tá? Em outras palavras, o seu filme ele tem que ter valor artístico, ok? Valor artístico. O que é o valor artístico? Valor artístico como que eu posso dizer? A arte não tem nada de subjetivo, tá? A arte, existe artes que são mais bonitas do que as outras, tá? E quem não concorda tá no canal errado, tá? Eu sou um defensor de filmes artisticamente relevantes, tá? O que é um valor artístico? Vamos tentar ser o menos subjetivo com isso, tá? E, basicamente, é um filme que, se você não tiver uma fotografia foda, que você tenha uma atuação muito foda. Que você tenha atores que sejam muito fodas. Por exemplo, o Atividade Paranormal. Ele tem uma fotografia, convenhamos que, sabe, é uma câmera amadora. Não é uma fotografia não é uma cinematografia muito foda.
Mas aí você assiste o Atividade Paranormal, ele é visceral. A atuação do Atividade Paranormal é muito foda, é muito boa. Os atores são foda. Os atores, eles gritam, eles exprimem sentimento. É foda. Você fala, caralho, eu queria ter feito esse filme. Porque a atuação é muito foda. O valor artístico, ele agrega valor pra distribuidora. Então qual que é o grande erro de muitos realizadores independentes? São fazer filmes artisticamente boring. Então o que o cara faz? A câmera é certinha, a cinematografia é legal, mas, meu, o cara me inventa de chamar os amigos pra atuar, aí fica aquela atuação quadrada, aquela atuação ruim, aquela atuação de novela, a linguagem tá errada. Cara, isso é um filme artisticamente amador. É um filme que é artisticamente ruim. Não, o seu filme, ele tem que ser artisticamente foda, tá ligado? Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu sempre preguei nos meus filmes, nos nossos projetos, tá? E aqui eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Mais uma vez, eu não tô tirando essas informações do rabo. Isso é vivência de 20 anos de estúdio independente. Como que nós conseguimos lançar o filme Soroshi pela O2? O2 é a distribuidora do Cidade, é a produtora do Cidade de Deus. E eu não estou aqui especulando. Eu literalmente, quando eu entrei na O2 pra assinar o contrato, eu vou falar aqui o que exatamente eles falaram, tá? Eles falaram assim, pô, o Soroshi, ele é artisticamente muito interessante. Aí eles começaram a comentar, eles falaram, olha, tem essa questão da locação, o roteiro é muito diferente, o roteiro é interessante, a locação é interessante, artisticamente interessante. Então, o seu filme, ele tem que ser artisticamente foda em pelo menos alguma coisa. Ele não vai ser foda em tudo, porque eu falo aqui com produtores independentes, com produtores que não têm dinheiro. Então, o seu filme, ele tem que ser artisticamente bom em alguma coisa, ele tem que ser artisticamente bom em atuação, ele tem que ter uma coisa que se destaque. Ele tem que ser artisticamente, ele tem que ter algo que se destaque, tá? Não adianta, assim, o seu filme ter uma câmera, ser tecnicamente perfeito, mas ele não for artisticamente bom. É claro que se seu filme for artisticamente bom, mas o som tá uma merda, aí também não adianta. Então o filme, ele tem que ser tecnicamente profissional, mas ele tem que ter um valor artístico interessante. Ah, mas eu preciso de dinheiro pra ter valor artístico. Bobagem. Você precisa ter maturidade artística pra criar um filme que tenha um valor artístico que seja legal, entendeu? As pessoas têm que ver o seu filme, as imagens do seu filme, e ele tem que ser artisticamente bom. Agora que eu vou falar quais que foram os pontos do Soroshi que contribuíram para lançar no mercado. A gente fez o Soroshi numa pegada de Pulp Fiction. O Soroshi, ele é tipo Pulp Fiction. E assim, o Soroshi, ele é filme de custo próximo de zero. Eu gastei R$5.000 pra fazer o Soroshi. Claro, foram 5 sócios, cada um de nós gastamos R$5.000. A gente gastou R$25.000 pra fazer o Soroshi. Mas esse dinheiro, a gente só gastou essa grana toda porque a gente, 22 mil reais, foi porque literalmente a gente decidiu gravar na Bolívia. Então a gente gastou com passagem, a gente gastou com hotel. Se a gente tivesse feito o filme inteiro aqui em São Paulo, o custo teria sido literalmente próximo de zero. Eu não tô aqui exagerando, eu não tô aqui querendo enganar ninguém, pelo amor de Deus. Porque o Soroshi todo foi literalmente feito na minha casa. Feito na minha casa e nos desertos, tá? Então foi basicamente, a gente gastou uns 22 mil reais pra ir pra Bolívia gravar, que a gente gravou nos desertos da Bolívia. Aqui em São Paulo, a gente gravou na minha casa, gravamos também na balada, que eu fiz uma parceria com o dono da Vegas. A gente fez uns vídeos pra ele, liberou o Clube Vegas pra gravar. Mas assim, o que fez o Soroshi ser artisticamente legal, a ponto da O2 querer distribuir ele? O que fez o Soroshi? Cara, o Soroshi, ele parece, ele é tipo Pulp Fiction. A gente fez o Soroshi pra ser um Pulp Fiction. Ser um Pulp Fiction de custo zero, e deu certo. E deu certo, a referência é o Pulp Fiction. Então, isso fez com que o Soroshi fosse atrativo. Então é isso que vocês têm que buscar, valor artístico, tá? Então beleza, o que as distribuidoras querem? Filme tem que atrair clique. Filme tem que ter a premissa certa. Filme tem que ser tecnicamente profissional. O filme tem que ter capacidade de retenção. O filme tem que ter valor artístico. Por fim, o seu filme tem que ser global, tá? É a última coisa que você precisa, tá? Filme tem que ser global. O que é o filme global? É um filme. As plataformas de streaming, elas querem otimizar o investimento, tá? Elas querem que o seu filme tenha a capacidade de atrair pessoa da China, pessoa do Camarões, pessoa... Então essa história do seu filme ser global é um filme que tem essa estética, essa linguagem. Por exemplo, um filme que trata sobre questões puramente brasileiras, ele não vai despertar um interesse de audiência global. Ah, um filme sobre mamonas assassinas. Pô, se você tratar esse filme com uma abordagem brasileira, ele só vai atrair o público brasileiro. Agora, se você pegar esse tema e fazer global, por exemplo, não é o filme dos Mamonas Assassinas, é o filme de uma banda que no auge do sucesso teve um acidente e morreu.
Então olha só, a diferença de você contar um filme sobre Mamonas Assassinas e a diferença de você contar um filme sobre uma banda que tava no sucesso e um trágico acidente interrompeu a carreira delas, olha só. De um lado, filme sobre Mamonas Assassinas, é um filme brasileiro. Dois, do outro lado, filme de uma banda que tava no sucesso e morreu. E teve um acidente que matou elas. Esse é um filme global, tá? O filme 1 é um filme brasileiro. O filme 2 é um filme global. Então o que você tem que fazer? Você tem que trazer uma abordagem global. Global. Por quê? Porque você precisa de pessoas do mundo inteiro assistindo. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Errei o dado, o Brasil já é 300 mil pessoas, mas enfim, vocês entenderam o que eu tô falando. É mais fácil vender quando você tem um público potencial de 8 bilhões de pessoas do que para 300 milhões de pessoas. Então seu filme tem que ser global. Aqui é um erro do cineasta brasileiro. Ai, vamos fazer um filme com temática brasileira. Que preguiça! O mundo tá cagando pra temática brasileira. O povo quer boas premissas. Aí imagina você aqui que você tá na plataforma de streaming, aí você tá passando e você vai ver um filme com temática boliviana local. E nada contra a temática boliviana local. Com temática da Estônia, com temática, sabe? Filmes com temática locais, eles têm um nicho muito pequeno. Ninguém fora da Bolívia vai querer ver um filme com temática boliviana. A menos que você seja muito específico, que você tenha um interesse, que você está procurando saber. Ninguém se interessa por filmes de temática local. Os filmes precisam ter abordagem global. As temáticas precisam ser global. Você não quer ver um filme com uma temática local indiana. Você não quer ver um filme com uma temática local francesa. Você não quer ver um filme com uma temática local americana. Não. Você quer ver um filme global. Você pode fazer um filme global na Bolívia. Assim como eu fiz, que eu acho a Bolívia maravilhoso pra caralho. Eu acho um país de locações maravilhosas. O penúltimo Star Wars foi gravado na Bolívia. Aquela sequência do Star Wars de guerra foi gravado no Salar de Uyuni, Bolívia. Então, quando eu falei aqui um filme um filme boliviano, ninguém vai querer ver, eu não falei boliviano no sentido de ser gravado na Bolívia. Eu falei boliviano no sentido de temática local boliviana. Você pode fazer um filme na Bolívia de temática global. Tu pode ser um cineasta boliviano, que aliás eu conheci excelentes cineastas bolivianos que me ajudaram no Rage Pill, que inclusive esses cineastas fazem filmes globais e estão nos streamings. Excelentes cineastas bolivianos que fazem filme global. Então eu falo pra você, o seu filme tem que ser um produto global. Então, o que as distribuidoras querem, tá? Cinco passos aqui. Primeiro, seu filme tem que ter uma premissa que atraia clique. O seu filme tem que ser tecnicamente competente. Ah, não tenho dinheiro. Para com isso, você não tem conhecimento. O seu filme tem que ser profissional, tem que ter capacidade de retenção. Aí, filhote, é roteiro, tá? É roteiro. Seu filme tem que ter a porra de um valor artístico, tá? Tem que ter valor. Eu não, sabe, tem que ter valor artístico. Alguma coisa, tem que ter dinheiro pra ter valor artístico. Não. Valor artístico é visão artística. Por fim, o seu filme tem que ser global. Ele tem que ter uma temática uma temática universal que seja capaz de atrair pessoas do mundo inteiro. Evite temáticas locais. Você não vai conseguir seu contrato de distribuição se você quiser fazer um filme com uma temática local. Não adianta, você não vai conseguir. Certinho? Então, meus amigos, nesta mega aula aqui, gratuita, então, considere soltar um comentário e considere também fazer sua inscrição no nosso treinamento Solo Filmmaker, tá? Que é o único treinamento voltado para quem quer fazer filmes profissionais e distribuir no mercado, tá? Então, tamo junto, meus amigos. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês. É nóis.